A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as outras. Aristóteles. A coragem é uma virtude universalmente admirada e frequentemente associada a atos heróicos e bravura diante do perigo. No entanto, sua natureza transcende o simples ato de enfrentar desafios físicos ou situações de risco iminente. É uma qualidade que permeia os aspectos mais profundos da condição humana, desde a busca pela autenticidade até a luta contra as injustiças sociais. Nas palavras de filósofos renomados, a coragem revela-se como um traço essencial da existência humana, uma força que molda nossa jornada e nos convida a explorar os limites de nossa própria coragem interior. Neste texto, mergulharemos nas profundezas da coragem, explorando seus múltiplos significados e manifestações, e convidando-o a refletir sobre o papel vital que ela desempenha em nossas vidas. O poder da coragem. A coragem é uma qualidade humana que transcende a mera bravura física. É um atributo que molda nossas vidas, influencia nossas decisões e nos permite enfrentar desafios com determinação e convicção. Ao longo da história, a coragem tem sido um catalisador para a realização de sonhos e objetivos, permitindo que indivíduos e sociedades alcancem novos patamares de sucesso. No cerne da coragem está a capacidade de enfrentar o desconhecido e o temido. É importante ressaltar que a coragem não se trata da ausência de medo, mas sim da disposição de agir apesar dele. Esse é um conceito fundamental que nos leva a compreender que a coragem não é exclusiva de super-heróis ou personagens de contos de fadas, mas sim uma virtude acessível a todos nós. Muitas vezes, quando pensamos em coragem, nos vêm à mente imagens de heróis famosos como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Malala Yousafzai ou Nelson Mandela. Essas figuras corajosas desafiaram sistemas opressores, lutaram por justiça e igualdade e inspiraram gerações a seguir seus passos. No entanto, a coragem não se limita a eventos históricos dramáticos. Ela se manifesta em nossas vidas cotidianas de maneiras sutis e significativas. A coragem na vida cotidiana pode ser vista nas pequenas ações que tomamos diariamente. É a coragem de expressar nossos sentimentos a alguém que amamos, de enfrentar desafios no trabalho ou de admitir nossos erros e aprender com eles. É a coragem de buscar nossos sonhos, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto e enfrentar obstáculos aparentemente intransponíveis. É interessante observar que a coragem muitas vezes está ligada à inovação. Grandes empreendedores e inventores frequentemente são movidos pela coragem de desafiar o status quo e explorar novos caminhos. Pense em figuras como Steve Jobs, que ousou criar produtos revolucionários, ou Elon Musk, que desafia os limites da exploração espacial. Eles enfrentaram incertezas, críticas e fracassos, mas sua coragem os impulsionou a perseguir visões grandiosas e transformar o mundo. Além disso, a coragem desempenha um papel fundamental na construção da resiliência emocional. Aqueles que têm a coragem de enfrentar adversidades tendem a desenvolver maior capacidade de superação e crescimento pessoal. É por meio da coragem que enfrentamos as tempestades da vida com a determinação de emergir mais fortes do outro lado. No entanto, vale a pena destacar que a coragem não vem sem seus desafios e sacrifícios. Às vezes, agir com coragem pode resultar em críticas, ostracismo social ou mesmo perda de conforto e segurança. Figuras históricas como Galileu Galilei ou Rosa Parks pagaram um preço alto por suas convicções corajosas. Isso nos faz refletir sobre a importância de avaliar os riscos e recompensas ao tomar decisões corajosas. A coragem é uma virtude universalmente admirada. Ela transcende fronteiras culturais e sociais, sendo valorizada em todas as partes do mundo. Independentemente de nossa origem ou experiência de vida, todos nós reconhecemos a coragem como um traço que inspira e motiva. À medida que olhamos para o futuro, é interessante especular como a coragem evoluirá e se adaptará às mudanças sociais e tecnológicas. Em um mundo em constante transformação, a coragem continuará a ser uma força motriz que nos capacita a enfrentar os desafios do amanhã. A educação desempenhará um papel fundamental na promoção da coragem nas futuras gerações, capacitando jovens a enfrentar o mundo com resiliência e determinação. O que é coragem?
A coragem, ao longo da história da humanidade, tem sido um atributo amplamente admirado e celebrado. No entanto, compreender completamente o que é coragem é uma tarefa desafiadora, pois esse conceito multifacetado transcende definições simples. Neste texto, exploraremos as diferentes dimensões da coragem, suas raízes etimológicas e como ela se diferencia do mero ato de enfrentar o medo. Para começar, é importante destacar que a coragem é uma qualidade interna que se manifesta em nossas ações externas. Ela não se limita a enfrentar situações de perigo físico, como enfrentar um predador ou saltar de um avião em queda livre. A coragem pode se expressar de várias maneiras, desde a coragem moral de defender princípios éticos, até a coragem emocional de enfrentar nossos medos e incertezas pessoais. A palavra coragem tem suas raízes no latim cor, que significa coração. Isso sugere que a coragem está profundamente ligada ao nosso coração, à nossa força interior e à nossa vontade de agir apesar dos desafios e obstáculos. A coragem não é apenas uma questão de bravura física, mas também de determinação, resolução e convicção. Uma das características mais fascinantes da coragem é que ela não exclui o medo. Muitas vezes, a coragem é definida como a capacidade de agir apesar do medo, o que a torna ainda mais admirável. Afinal, é fácil agir quando não temos medo, mas a verdadeira prova de coragem é agir quando o medo está presente. Essa distinção entre coragem e ausência de medo é crucial para entendermos o conceito. A ausência de medo é mais comumente associada à imprudência ou à insensibilidade. A coragem, por outro lado, envolve uma avaliação cuidadosa dos riscos e a decisão consciente de seguir em frente, mesmo quando o medo está presente. É como se a coragem nos permitisse transformar o medo em combustível para a ação. Outra dimensão importante da coragem é a coragem moral. Essa forma de coragem envolve tomar posições e ações baseadas em princípios éticos e valores pessoais, mesmo que isso signifique enfrentar oposição ou críticas. Figuras históricas como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. exemplificam essa coragem ao lutar por justiça e igualdade, mesmo em face de grande adversidade. Além disso, a coragem emocional é uma qualidade que nos permite enfrentar nossas próprias emoções e vulnerabilidades. É a coragem de admitir nossos erros, de expressar nossos sentimentos e de buscar ajuda quando necessário. Essa forma de coragem pode ser igualmente desafiadora e inspiradora, pois nos permite crescer como indivíduos e fortalecer nossos relacionamentos. A compreensão da coragem como uma qualidade multifacetada nos leva a apreciar a riqueza desse conceito. Ela não se limita a um único tipo de ação ou pessoa. Ao contrário, é uma qualidade que todos nós temos a capacidade de desenvolver e aprimorar ao longo da vida. Em resumo, a coragem é muito mais do que a ausência de medo ou bravura física. É a capacidade de agir apesar do medo. É a força interior que nos impulsiona a defender princípios éticos e a enfrentar nossas próprias vulnerabilidades emocionais. É um atributo que molda nossas vidas, nos permite superar desafios e nos inspira a agir com determinação, resiliência e convicção. Coragem versus o medo. A relação entre coragem e medo é complexa e fascinante. Frequentemente, tendemos a ver a coragem como a ausência de medo, como se as duas fossem opostas. No entanto, uma análise mais profunda revela que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. Neste texto, exploraremos a relação intrincada entre coragem e medo, destacando como o medo pode ser um catalisador para a coragem. Para começar, é importante compreender o medo. O medo é uma resposta natural e instintiva a situações percebidas como ameaçadoras. Ele tem raízes profundas em nossa biologia e evolução, servindo como um mecanismo de sobrevivência ao longo das eras. Quando confrontados com uma ameaça real ou percebida, nosso corpo entra em um estado de alerta, liberando hormônios como a adrenalina que preparam o organismo para a ação. Aqui está onde a coragem entra em cena. Coragem não significa a ausência de medo, mas sim a habilidade de enfrentá-lo e agir apesar dele. A coragem não anula o medo. Em vez disso, ela nos permite transcender sua influência paralisante. Quando falamos em coragem, estamos falando em enfrentar o desconhecido,
superar desafios e tomar decisões difíceis, mesmo quando nosso coração está acelerado e nossas mãos suadas. Um exemplo clássico que ilustra essa relação entre coragem e medo é o do bombeiro que entra em um prédio em chamas para salvar vidas. O bombeiro pode sentir medo, pode estar ciente dos riscos iminentes, mas sua coragem o impulsiona a agir. Ele sabe que, se não enfrentar o medo e agir rapidamente, vidas podem ser perdidas. Nesse contexto, o medo atua como um sinal de alerta, uma chamada à ação, e a coragem é a resposta a esse chamado. Além disso, o medo pode ser uma fonte de motivação para a coragem. Quando enfrentamos medos pessoais, como o medo do fracasso, do desconhecido ou do julgamento dos outros, a coragem nos capacita a superar esses obstáculos. É como se o medo nos desafiasse, nos convidando a provar a nós mesmos que somos capazes de enfrentá-lo e superá-lo. Outro aspecto interessante da relação entre coragem e medo é que a coragem pode ser cultivada e desenvolvida ao longo do tempo. À medida que enfrentamos nossos medos e desafios, nossa capacidade de agir com coragem aumenta. Essa progressão muitas vezes ocorre em pequenos passos, à medida que ganhamos confiança em nossas habilidades e resiliência. No entanto, é importante notar que a coragem não é uma licença para agir de maneira imprudente ou temerária. A verdadeira coragem envolve avaliação cuidadosa dos riscos e recompensas, bem como uma compreensão realista das consequências de nossas ações. A coragem não nega a realidade, mas enfrenta a realidade de maneira corajosa. Coragem na vida cotidiana. A coragem, frequentemente associada a atos heróicos ou grandes feitos, também desempenha um papel fundamental em nossa vida cotidiana. Embora muitas vezes não receba os holofotes da atenção pública, a coragem na vida cotidiana é uma qualidade silenciosa, porém poderosa, que molda nossas escolhas, nossas relações e nosso desenvolvimento pessoal. Neste texto, exploraremos como a coragem se manifesta nas pequenas ações diárias e como ela é essencial para enfrentar desafios pessoais, buscar a felicidade e o crescimento. A vida cotidiana está repleta de oportunidades para demonstrar coragem. Desde as situações mais simples, como expressar nossos sentimentos a alguém que amamos, até as decisões mais complexas, como mudar de carreira ou cidade, a coragem está sempre presente. Muitas vezes, essas situações exigem que enfrentemos o medo da rejeição, da incerteza ou da mudança. A coragem na vida cotidiana também envolve assumir a responsabilidade por nossas ações e decisões. Isso significa reconhecer nossos erros, aprender com eles e buscar maneiras de melhorar. A capacidade de admitir nossas falhas e buscar o crescimento pessoal requer coragem, pois muitas vezes enfrentamos o medo da crítica ou do fracasso. Além disso, a coragem está presente nas interações interpessoais. Ela se manifesta na coragem moral de defender nossos princípios e valores, mesmo quando isso significa enfrentar conflitos ou desacordos. A coragem também está presente na empatia e na compaixão, pois muitas vezes é preciso coragem para se colocar no lugar do outro e oferecer apoio em momentos difíceis. A busca da felicidade e do autodescobrimento também requer coragem. Isso pode envolver sair da zona de conforto e buscar novas experiências, relações ou oportunidades. A coragem nos impulsiona a superar o comodismo e a resistência à mudança, permitindo-nos crescer e evoluir como indivíduos. Além disso, a coragem é essencial para enfrentar desafios pessoais, como superar vícios, enfrentar traumas passados ou lidar com problemas de saúde mental. Buscar ajuda, enfrentar o estigma social e trabalhar na própria recuperação requerem uma coragem extraordinária. A coragem na vida cotidiana também pode estar ligada à resiliência emocional. Enfrentar perdas, decepções e adversidades com coragem nos permite crescer e superar esses obstáculos. A coragem nos ajuda a transformar momentos difíceis em oportunidades de aprendizado e crescimento. Ao abraçar a coragem na vida cotidiana, tornamo-nos protagonistas de nossas próprias histórias. Em vez de sermos reféns do medo, usamos a coragem como uma bússola que nos guia em direção a uma vida mais autêntica e significativa. A coragem nos capacita a tomar decisões alinhadas com nossos valores, a enfrentar os desafios que a vida nos apresenta e a buscar a realização pessoal. Coragem e inovação. A coragem e a inovação
são duas forças interligadas que têm moldado o curso da história da humanidade. Enquanto a coragem nos impele a enfrentar desafios e superar obstáculos, a inovação nos leva a buscar soluções criativas e a explorar novos territórios. E quando combinadas, essas forças têm o poder de revolucionar sociedades, indústrias e até mesmo o mundo. Neste texto, exploraremos como a coragem está intrinsecamente ligada à inovação, usando exemplos de empreendedores e inventores que ousaram desafiar o status quo. A coragem criativa é uma qualidade distintiva daqueles que moldam o futuro por meio da inovação. Pensemos em nomes como Steve Jobs, cofundador da Apple, que teve a coragem de questionar o mercado de computadores pessoais e revolucionou a maneira como interagimos com a tecnologia. Jobs enfrentou desafios significativos ao longo de sua jornada, incluindo críticas, falhas e a incerteza inerente à inovação, mas sua coragem perseverante o impulsionou a criar produtos que mudaram o mundo. Outro exemplo notável de coragem e inovação é Elon Musk, um empresário que tem se destacado em campos tão diversos quanto a exploração espacial e os veículos elétricos. Musk fundou a SpaceX com a visão audaciosa de tornar a humanidade multiplanetária, enfrentando desafios técnicos, financeiros e até mesmo céticos que duvidavam de sua ambição. A coragem de Musk não apenas o levou a alcançar metas incríveis na exploração espacial, mas também a catalisar mudanças significativas na indústria automobilística com a Tesla, ao desafiar a concepção tradicional de veículos movidos a combustível. A inovação não é um caminho livre de obstáculos. Na verdade, muitas vezes é marcada por falhas e incertezas. É nesse momento que a coragem desempenha um papel crucial. A coragem permite que inovadores enfrentem o medo do fracasso e da rejeição, aprendam com suas tentativas mal-sucedidas e continuem avançando em direção à realização de suas visões. Além disso, a coragem criativa envolve a disposição de desafiar as convenções e tradições estabelecidas. Inovadores corajosos frequentemente se encontram em situações em que precisam questionar o status quo e desafiar o pensamento convencional. Essa disposição de nadar contra a corrente exige coragem, pois muitas vezes significa enfrentar resistência e críticas. A coragem e a inovação também estão interligadas na resolução de problemas globais. Considere os cientistas e pesquisadores que estão abordando questões urgentes, como as mudanças climáticas e a pandemia. Eles enfrentam pressões e desafios enormes em sua busca por soluções inovadoras, mas a coragem os impulsiona a persistir e a encontrar maneiras de lidar com os desafios mais prementes da humanidade. Além disso, a coragem não se limita aos pioneiros da tecnologia. A inovação pode ocorrer em todas as esferas da sociedade, desde a arte e a cultura até a educação e os negócios sociais. Qualquer pessoa que se atreva a desafiar o convencional, a buscar novas ideias e a agir com determinação em direção a um objetivo criativo, demonstra coragem criativa. Coragem e resiliência. A coragem e a resiliência são duas qualidades interligadas que desempenham um papel crucial em nossa jornada pela vida. Enquanto a coragem nos impulsiona a enfrentar desafios, a resiliência nos permite superar adversidades e emergir mais fortes do que éramos antes. Neste texto, exploraremos como a coragem e a resiliência estão intrinsecamente relacionadas, examinando exemplos inspiradores de indivíduos que enfrentaram adversidades com coragem e como essa experiência moldou suas vidas. A resiliência é a capacidade de se adaptar e se recuperar de eventos traumáticos ou adversos. É a qualidade que nos permite enfrentar situações difíceis, lidar com o estresse e a pressão e continuar avançando mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. No entanto, a resiliência não surge do nada. Muitas vezes, é a coragem que nos impulsiona a enfrentar os desafios que testam nossa resiliência. Um exemplo notável de coragem e resiliência é a história de Malala Yousafzai, uma jovem ativista paquistanesa que foi atacada pelo Talibã por sua defesa dos direitos das meninas à educação. Após o ataque quase fatal, Malala não apenas sobreviveu, mas também continuou sua luta com ainda mais determinação. Sua coragem em face do perigo e sua resiliência em superar o trauma
a transformaram em um símbolo global de perseverança e dedicação à educação. A coragem também desempenha um papel fundamental na resiliência emocional. Enfrentar nossas próprias emoções, traumas e medos requer uma dose considerável de coragem. Aqueles que têm a coragem de explorar suas emoções, pedir ajuda quando necessário e enfrentar seus traumas, estão em melhor posição para construir resiliência emocional. Além disso, a coragem nos permite assumir riscos e buscar oportunidades, mesmo quando há uma chance significativa de fracasso. Os empreendedores frequentemente exemplificam essa combinação de coragem e resiliência, enfrentando o medo do fracasso e trabalhando incansavelmente para transformar suas visões em realidade. Muitas empresas de sucesso começaram com fundadores corajosos que enfrentaram incertezas e obstáculos iniciais com resiliência. A educação desempenha um papel vital na construção da coragem e da resiliência em jovens gerações. Ao ensinar habilidades de enfrentamento, a importância da persistência e a capacidade de lidar com o fracasso como um aprendizado, a educação pode equipar os jovens com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios da vida com coragem e resiliência. O preço da coragem. A coragem, muitas vezes vista como uma virtude admirável, não é isenta de custos e consequências. Enquanto a coragem nos capacita a enfrentar desafios e a lutar por nossos princípios, também pode trazer encargos emocionais, sociais e até mesmo físicos. Neste texto, exploraremos o preço da coragem, analisando os desafios e sacrifícios associados a atos corajosos e como esses aspectos muitas vezes são subestimados. Um dos principais custos da coragem é o enfrentamento do medo e da incerteza. Agir corajosamente, muitas vezes, significa enfrentar situações desconhecidas e imprevisíveis, o que pode gerar ansiedade e estresse. O medo do fracasso, da rejeição ou das consequências adversas pode pesar sobre aqueles que tomam decisões corajosas. Além disso, a coragem pode envolver sacrifícios pessoais. A busca de objetivos significativos muitas vezes requer a renúncia a confortos e seguranças pessoais. Por exemplo, um empreendedor corajoso pode investir todas as suas economias em um novo empreendimento, arriscando sua estabilidade financeira em nome de sua visão. Esse tipo de sacrifício é uma realidade para muitos que buscam realizar seus sonhos e metas. A coragem também pode resultar em isolamento social. Aqueles que desafiam normas ou sistemas estabelecidos muitas vezes enfrentam a oposição ou a alienação daqueles que preferem a conformidade. Figuras históricas como Galileu Galilei, que desafiou o pensamento aceito sobre o sistema solar, enfrentaram perseguição e isolamento por suas crenças corajosas. A coragem pode ter consequências legais e morais. Aqueles que agem em desacordo com as leis vigentes ou que desafiam o sistema enfrentam o risco de enfrentar punições legais. No entanto, a coragem moral muitas vezes nos impulsiona a lutar por princípios e valores, mesmo quando isso significa enfrentar consequências negativas. Há também um custo emocional associado à coragem. Aqueles que testemunham ou enfrentam situações traumáticas, como ativistas em zonas de conflito ou profissionais de saúde em crises de saúde pública, podem sofrer traumas emocionais profundos. A coragem de enfrentar essas situações, muitas vezes, vem com o preço de lidar com o impacto emocional de testemunhar o sofrimento humano. No entanto, apesar dos custos e desafios associados à coragem, muitos indivíduos continuam a agir com coragem porque acreditam que os benefícios superam os riscos. A realização pessoal, a busca por justiça, a satisfação de seguir os princípios e a esperança de causar um impacto positivo na sociedade são motivações poderosas que impulsionam muitos a suportar o preço da coragem. É importante reconhecer que o preço da coragem varia de acordo com a situação e o contexto. Em alguns casos, a coragem pode ser recompensada com reconhecimento, sucesso e realização. Em outros, pode resultar em desafios significativos. O importante é que, ao considerar agir com coragem, é essencial avaliar cuidadosamente os riscos e recompensas e estar disposto a enfrentar as consequências, sejam elas quais forem. A coragem de dizer não. Em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade e a obediência, a coragem de dizer não é uma virtude poderosa e subestimada.
Dizer não implica em estabelecer limites, defender princípios e manter a autenticidade pessoal, mesmo quando isso pode ser desconfortável ou impopular. Neste texto, exploraremos a importância da coragem de dizer não em várias esferas da vida e como essa capacidade pode ser uma ferramenta valiosa para a autodeterminação e o bem-estar. A capacidade de dizer não está intrinsecamente ligada à assertividade, que é a habilidade de expressar nossos pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara e respeitosa. Muitas vezes, dizer não é uma expressão de autoestima e autodeterminação, pois nos permite tomar decisões alinhadas com nossos valores e interesses. Em um contexto pessoal, a coragem de dizer não pode ser fundamental para estabelecer limites saudáveis em relacionamentos. Isso significa recusar compromissos que sobrecarregam nossa capacidade ou que vão contra nossos valores. Dizer não pode proteger nossa energia, preservar nosso tempo e evitar a exaustão emocional. Além disso, a coragem de dizer não pode ser essencial para resistir a pressões sociais prejudiciais. Isso inclui dizer não a comportamentos ou escolhas que vão contra nossos princípios éticos, mesmo que sejam populares ou amplamente aceitos pela sociedade. Dizer não nessas situações pode ser desafiador, mas é um ato de integridade e coragem. No ambiente de trabalho, a coragem de dizer não pode ser crucial para estabelecer limites profissionais e manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É importante saber recusar tarefas excessivas ou pedidos que estejam além de nossas capacidades ou que violem nossos direitos e valores como funcionários. A coragem de dizer não também pode estar ligada à resistência ao assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho. Aqueles que têm a coragem de denunciar situações de abuso ou assédio estão protegendo não apenas a si mesmos, mas também criando um ambiente mais seguro para seus colegas de trabalho. Em níveis mais amplos, a coragem de dizer não pode ser uma ferramenta poderosa na defesa de causas sociais e políticas. A história está repleta de exemplos de ativistas corajosos que se recusaram a aceitar a injustiça e disseram não às normas opressivas. Figuras como Rosa Parks, que se recusou a ceder seu lugar a um branco em um ônibus segregado, demonstraram como a coragem de dizer não pode desencadear movimentos sociais e promover a mudança. No entanto, é importante reconhecer que a coragem de dizer não nem sempre é fácil. Pode envolver enfrentar a resistência de outras pessoas, lidar com conflitos ou enfrentar consequências negativas. Mas, ao longo da história, muitos heróis e líderes provaram que a coragem de dizer não pode ser uma força transformadora que impulsiona a justiça, a igualdade e a liberdade. Coragem e empatia. A coragem e a empatia são duas qualidades humanas profundamente interligadas, apesar de serem frequentemente vistas como distintas. A coragem nos capacita a enfrentar desafios pessoais e coletivos, enquanto a empatia nos conecta às experiências e emoções dos outros. Neste texto, exploraremos como a coragem e a empatia se complementam e como juntas podem promover mudanças positivas em nossas vidas e na sociedade. A empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos e perspectivas dos outros. Ela nos permite criar conexões significativas com as pessoas ao nosso redor, cultivar relacionamentos saudáveis e promover a compreensão mútua. A empatia é frequentemente associada à gentileza e à compaixão. No entanto, a empatia também desempenha um papel fundamental na coragem. Quando somos capazes de ver o mundo através dos olhos dos outros, podemos sentir uma motivação profunda para agir em benefício deles. Essa motivação é o cerne da coragem empática, que nos impulsiona a tomar medidas para ajudar, apoiar ou defender aqueles que estão enfrentando desafios ou injustiças. A coragem empática é evidente em inúmeras histórias de ativistas e defensores dos direitos humanos que se levantam contra a opressão e a injustiça. Por exemplo, Mahatma Gandhi liderou o movimento de independência da Índia, não apenas por sua coragem pessoal, mas também por sua profunda empatia pelas massas oprimidas e exploradas. Sua coragem empática o levou a adotar uma abordagem não violenta, baseada na compreensão das perspectivas e necessidades dos colonizados. Outro exemplo notável é Martin Luther King Jr.,
que liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Sua coragem empática o impeliu a lutar incansavelmente contra a segregação racial e a discriminação, baseada em sua compreensão profunda das experiências e sofrimentos dos afro-americanos. A coragem de King não se limitou a enfrentar as autoridades, mas também a construir pontes de compreensão e solidariedade entre diferentes grupos raciais. A coragem empática também é evidente em situações cotidianas. Pode envolver o apoio a um amigo em tempos difíceis, a defesa de um colega de trabalho que enfrenta discriminação ou a intervenção em situações de bullying. A coragem empática nos impele a agir em prol dos outros, mesmo quando isso implica enfrentar conflitos ou desafios pessoais. Além disso, a coragem empática é uma força motriz na busca da justiça social. Quando reconhecemos as desigualdades e injustiças que afetam grupos marginalizados, podemos sentir a necessidade de agir em solidariedade e apoio. Isso envolve assumir a responsabilidade de combater o racismo, o sexismo, a homofobia e outras formas de discriminação, não apenas como um dever, mas como uma expressão de coragem empática. A empatia também desempenha um papel importante na resolução de conflitos. Quando somos capazes de ouvir e entender as perspectivas dos outros, podemos encontrar soluções pacíficas e construtivas para os desentendimentos. A coragem empática nos ajuda a enfrentar conflitos com compaixão e empatia, em vez de agressão e hostilidade. Coragem e a busca pela autenticidade. A coragem desempenha um papel fundamental na busca pela autenticidade e na construção de uma vida significativa. Ser autêntico significa ser verdadeiro consigo mesmo, alinhar ações, valores e crenças pessoais e viver de acordo com sua própria essência. Neste texto, exploraremos como a coragem está intrinsecamente ligada à autenticidade, destacando como a capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo pode ser uma das maiores realizações da coragem. A busca pela autenticidade frequentemente envolve confrontar o medo do julgamento e da rejeição dos outros. Muitas vezes, a sociedade impõe expectativas e normas que podem levar as pessoas a esconder ou negar partes de sua verdadeira identidade. Ter a coragem de desafiar essas expectativas e ser quem você realmente é requer determinação e autoaceitação. A coragem de ser autêntico também pode envolver a aceitação de suas fraquezas e imperfeições. Muitas vezes, tememos mostrar nossos lados vulneráveis, pois a sociedade frequentemente valoriza a perfeição e a imagem. No entanto, a verdadeira coragem reside em abraçar todas as partes de si mesmo, mesmo aquelas que são imperfeitas, e permitir que elas sejam vistas pelos outros. A busca pela autenticidade também pode exigir coragem para enfrentar as consequências de suas escolhas. Quando você decide seguir seus valores e crenças pessoais, pode encontrar resistência ou conflito com os outros. No entanto, a coragem de permanecer fiel a si mesmo, mesmo em face de desafios, é uma expressão poderosa de autenticidade. A coragem e a autenticidade estão ligadas à autorreflexão e ao autoconhecimento. Para ser autêntico, é necessário explorar suas próprias motivações, valores e crenças de maneira profunda e honesta. Isso pode ser uma jornada desafiadora, pois exige enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmo e suas escolhas de vida. A busca pela autenticidade também está relacionada à liberdade pessoal. Quando você tem a coragem de ser autêntico, não está mais preso às expectativas e julgamentos dos outros. Isso libera você para viver de acordo com seus próprios princípios e valores, em vez de seguir uma narrativa ou uma imagem criada por outros. A autenticidade também desempenha um papel fundamental nos relacionamentos. Quando você é autêntico, atrai pessoas que valorizam e respeitam a sua verdadeira essência. Isso cria relacionamentos mais genuínos e significativos, nos quais você é amado e aceito pelo que realmente é. A coragem de buscar a autenticidade pode ser uma jornada contínua ao longo da vida. À medida que evoluímos e crescemos, nossa compreensão de quem somos e do que valorizamos também pode mudar. No entanto, a coragem de continuar a explorar e expressar nossa verdadeira identidade é uma jornada que vale a pena, pois nos permite viver uma vida mais alinhada com nossos valores e paixões. A coragem é um tesouro que reside dentro de cada um de nós.
uma chama que ilumina o caminho através das incertezas da vida. Ao longo deste texto, exploramos como a coragem é mais do que apenas enfrentar desafios físicos. É a força que nos impulsiona a buscar a verdade, a autenticidade e a justiça. Ela nos convida a abraçar nossas vulnerabilidades, a enfrentar nossos medos e a defender aquilo em que acreditamos, independentemente dos obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Agora convido você a agir com coragem de uma maneira diferente. Compartilhe essas reflexões com aqueles ao seu redor. Ajude a disseminar a compreensão de que a coragem é uma força transformadora que pode inspirar e unir comunidades inteiras. Curta, compartilhe e comente para que mais pessoas possam se inspirar a explorar sua própria coragem e a viver uma vida mais autêntica. Lembre-se das palavras de Sêneca. A coragem é descobrir que você não pode vencer e seguir adiante mesmo assim. Obrigado e até o próximo vídeo.